Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está nos acompanhando, mas seja bem-vindo a mais um VEPcast, o podcast, o videocast aqui do VEP Advogados. Um escritório que tem como vocação deixar você bem informado, sempre nas áreas relacionadas ao direito empresarial, tecnologia e inovação. Quer falar sobre isso? Você está no lugar certo. Acompanhe a gente no nosso YouTube, acompanhe a gente no nosso Spotify, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, você sempre vai ficar bem informado. E hoje, pessoal, nós continuamos com aquela rodada maravilhosa de receber quem faz o VEP acontecer, quem está lá dentro, quem está fazendo os grandes atendimentos, os grandes deals nos nossos clientes. E a gente segue na nossa proposta, pessoal, hoje recebendo a Jéssica. A Jéssica que é advogada, né, Jéssica? Advogada Sim. Lá do nosso setor empresarial. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Guilherme. Bom, como o Guilherme já falou, eu sou a Jéssica, sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Empresarial, tenho 27 anos, né? E vou conversar aqui um pouquinho com vocês para a gente tratar um pouco mais sobre assuntos empresariais, não é mesmo? Muito legal, muito legal. Jéssica, muito feliz em ter você aqui, eu tenho que falar isso. E hoje a gente vai encarar um tema bastante importante para todo empresário, né? Que é falar sobre compliance. E compliance, eu acho que a gente precisa trazer isso para quem nos ouve, né? Entender um pouquinho o que o compliance significa, falar um pouquinho, né, sobre como essas práticas fazem a diferença no mundo dos negócios, né? E de uma forma muito mais do que a gente está acostumado a ouvir, né? Infelizmente, alguns termos se vulgarizaram no mundo jurídico, como, por exemplo, compliance, e aparece, às vezes, sem uma definição clara. Então, ajuda quem está nos ouvindo aí. O que é compliance, Jéssica? Então, o compliance é muito mais do que se diz. Então, atualmente, algumas pessoas pensam que é apenas um conjunto de políticas que precisam ser aplicadas dentro da empresa e fica lá. E, na verdade, não é. O compliance, ele é uma porta, inclusive, né, uma porta de entrada para o mercado exterior. Então, empresários que têm, sim, um objetivo ali de exportar o produto dele para o exterior, ele precisa entender que o compliance, ele é um conjunto de regras, e essas regras não são aplicadas apenas em território nacional, ele também é cobrado em território internacional, né, então, no mundo inteiro, onde são grupos de regrinhas que você precisa cumprir. Então, ali a gente vai ter políticas internas de empresas, regras relacionadas ao meio ambiente que você precisa seguir. E isso tudo, nós advogados, a gente está sempre auxiliando as empresas nesse quesito. Então, você precisa ter essas regras aplicadas dentro da sua empresa e você precisa segui-las e aplicá-las na prática também. Não só ter ali de forma um panfletinho, uma politicazinha, um relatóriozinho. Não é assim. Precisa ser aplicado. E eu acho que você tocou num ponto, Jéssica, muito valioso, porque, enfim, a gente está acostumado ali no escritório, né, a fazer esse tipo de trabalho, e é muito habitual a gente se deparar com empresas que dizem, não, eu estou em compliance, né? Primeiro que, vamos lá, né, a tradução compliance é conformidade. Sim. Conformidade com a lei, conformidade com as regras internacionais, você destacou bem, com políticas, né? Sim. E a gente está muito acostumado a ver empresas que têm aquela famosa política para inglês ver. Sim. Né? Que é o documento e, na verdade, ninguém sabe que o documento existe. Isso é bastante comum, eu acho, né, no Brasil. Sim, ele é bastante comum e a gente tem ali, ó, você mesmo sabe muito bem, o LGPD. A LGPD, as pessoas, elas dizem, minha empresa segue as diretrizes de LGPD. Aí você pergunta, quem é o DPO? Daí ele olha, quem é o DPO? O que é o DPO? Poxa, você tem a política, mas você não sabe quem é o DPO da sua empresa. Sendo que essa é uma pergunta que precisa, assim, tu tem a resposta na ponta da língua. Então, ali, quando a gente faz esse tipo de pergunta sobre determinados temas relacionados a compliance, né, para as empresas, né, para as equipes das empresas, e daí a gente recebe uma devolutiva de uma resposta, o que é? Quem é? Aonde está? A gente já percebe que só existe ali na teoria, na prática não é aplicado. É quase que uma prova real, né? Sim. Depois que questionado até a página 2, a gente já identifica que a empresa não tem uma política de compliance ou de conformidade, seja qual for a legislação. Existem vários compliance, né? Acho que você pegou o exemplo da LGPD, ele é extremamente valioso, porque, infelizmente, ainda no Brasil, ainda se há a crença de que LGPD não vai pegar. Talvez seja o único país do mundo em que a gente tem uma lei e a gente pensa, talvez a lei não vai pegar. Então, quando você fala sobre esse ponto de acesso a mercado, a oportunidades, né, vem muito para mim o compliance pode ajudar a organizar as empresas, né? Sim. E aqui eu até vou colocar de lado essa expressão compliance, vamos usar a figura da assessoria jurídica, né? O que uma assessoria jurídica
empresarial, Uhum. pode ajudar uma empresa a alavancar, a conseguir mercado, a abraçar oportunidades. Certo. Então, vamos começar, né, tirando aquele paradigma, né, de que o advogado ele só serve para representar judicialmente em Uhum, processos, porque nós vamos muito além disso. perfeito. Então, a gente presta assessorias, a gente auxilia as empresas a como, né, se conduzir da forma correta dentro do determinado mercado onde ela está inserida. Então, o empresário que tem uma empresa e ele quer exportar, né, o produto dele para o exterior. Então, ele precisa cumprir ali uma série de requisitos e Uhum, regrinhas. Então, a gente vai apresentar, né, dentro, né, da área dele, cada empresa a sua realidade, tudo certo, cada um com o seu DNA, com a sua essência, respeitando tudo isso. uhum, Então, você precisa ali respeitar alguns requisitos, como, por exemplo, saúde e segurança do trabalho, perfeito. meio ambiente, beleza, ok. Você tem essas políticas, mas, por exemplo, você não tem uma certificação de qualidade, ISO Uhum. 9001, por exemplo. Mas, para você exportar, vai haver talvez a necessidade de você conseguir essa certificação. E aqui, eu não quero te interromper, mas é interessantíssimo a gente ver como o mercado seleciona, né? Hoje a Exatamente. gente vive num contexto global de comércio internacional em que o teu comprador já aponta questões como só compro de quem tiver ISO, Exatamente. né? Só compro de quem tiver determinada certificação. Então, eu acho que é importantíssimo quando você fala assim, se você quer ter acesso a um determinado mercado, você precisa estar amparado nessas certificações, Uhum. nessas comprovações das exigências internacionais. Na verdade, exigências de mercado, vamos dizer assim, né? Exatamente isso. E daí se conecta. Por exemplo, você precisa cumprir alguns requisitos com relação ao meio ambiente, né? Uhum. Dependendo do segmento da tua empresa. E você quer conseguir a ISO 9001, que é da qualidade. Para você conseguir ela, você também precisa cumprir vários requisitos. E aí você Uhum. vai precisar do auxílio de um advogado, né? Não somente de um advogado, de outros profissionais, mas a gente consegue dar essa assessoria para esse empresário, porque ele vai precisar levantar documentos, traçar estratégias internas da empresa dele, porque para ele Perfeito. conseguir aquela ISO de qualidade, ele vai ter que provar que dentro da empresa dele é aplicado qualidade, de Uhum. cabo a rabo, propriamente dito. Claro. E é muito legal ver essa lógica de que para você alcançar um mercado maior, vamos falar assim, Aham, nem necessariamente o internacional, aham. você precisa estar com a casa em ordem. Exatamente. E assim, ó, aí quando às vezes a gente conversando, né, com os empresários, né, que a gente tem bastante contato ali no escritório, a gente percebe que alguns relatam o seguinte: meu, eu tenho um produto de qualidade, meu preço é bacana, por que que eu não consigo? E daí o colega lá consegue. Pois é, na hora dele passar pelo processo de homologação, que todos vão Perfeito. passar, não é mesmo? Ele Uhum, vê que, poxa, mas você perdeu o ponto aqui, ó. Você não tem uma ISO 45001, que é saúde e segurança ocupacional. Você uhum. não tem, talvez, uma política de LGPD bem estabelecido dentro da sua empresa. Enfim, de tantas outras, né, requisitos internos que a gente tem dentro né, de cada determinado tipo de empresa que você acaba não cumprindo. Então, o que que nós fazemos? A gente vai até aquela empresa, a gente avalia qual é o segmento daquela empresa, o que que ela precisa, o que que o cliente dela exige e mostra para ele, olha, você precisa cumprir isso, você precisa cumprir isso, você precisa cumprir isso. Muito bom. Se você quiser território nacional, você vai precisar disso. Se você quiser subir a tua régua para o mercado internacional, você vai precisar disso daqui. E aí você vai conseguir ser aprovado no processo de homologação. E- Então, para empresas que procuram, sim, um faturamento maior, ela precisa se adequar. E ela Uhum. precisa deixar esse tabu de lado de compliance, porque não é bem assim. Não é É para mim, né? necessário. Compliance não é para mim, a gente ouve Compliance não é bastante, para né? mim. Mas compliance na verdade, é o mundo inteiro. Então, todos precisam. Quem quer, precisa ter isso. Precisa Uhum. ter isso muito bem determinado dentro das empresas. E aqui é um ponto bem valioso, né, já porque assim, é, é, são poucos os advogados que têm expertise para colaborar num processo de conformidade, vamos chamar assim, né, Sim, de certificação, exatamente. né? Então, isso exige
é realmente que as empresas procurem um suporte jurídico, porque vamos lá, acho que a gente já partiu da premissa que o suporte jurídico é essencial. É essencial. Né? Que procurem suporte jurídico especializado. Dentro da área jurídica, especialmente, o clínico geral, né, ele pode ser um prejuízo para a tua empresa. Exatamente. Né? Eu tenho um advogado conhecido, mas, poxa, esse advogado sabe da especificidade do teu negócio, do ramo, né? Então, acho que quando você toca nesses pontos de que, poxa, o jurídico, sim, é uma ferramenta muito importante nessas certificações, é fundamental que procure o jurídico certo. Exatamente. E assim, ó, principalmente porque por se tratar de um processo um pouco custoso, então, às vezes o barato se torna caro, não é mesmo? Você acha que, ó, o conhecido ali vai fazer um preço camarada. Gente, o barato se torna caro. É verdade, a gente já viu casos Já vimos tristes, casos. Né? E, assim, o que me vem, o sentimento que me vem é que, a partir do momento, vamos pensar numa linha cronológica, né? Uma empresa contrata um advogado para deixar a casa em ordem, para buscar uma certificação, alcançar novos mercados, ela ainda tem um outro leque de oportunidades, que é o fato de que ela vai ter em casa alguém cuidando do jurídico, ela vai ter alguém atento às regras internas da empresa, ela vai estar atenta à legislação, ou seja, mitiga riscos também, né? Mitiga riscos, sim. Toda a pessoa... Bom, voltando na questão da auditoria, né? Se o advogado participou da auditoria da tua empresa, do processo de certificação, ele conhece essa empresa na palma da mão, como se fosse a palma da mão dele. Então, sempre que você precisar... Enfim, as certificações, elas são sempre renovadas anualmente, né? Então, sempre que você precisar, ele vai estar ali para te dar esse suporte. Você nunca vai estar desamparado. E todas as outras questões internas da tua empresa que você, né, precisar, haver necessidade, a gente vai conseguir, sim, auxiliar. Então, vai ser desde a análise de um contrato, a um contrato para exportação, um contrato de aquisição, o que for, a gente sempre dá esse suporte. Eu gosto muito dessa proximidade do atendimento, assim, sabe? Porque, inclusive, é algo que a gente defende muito lá do VEP, né? Bastante. Que a gente entre nas empresas, a gente conheça o negócio a fundo. Não é cada contrato que a gente assina, cada cliente que a gente tem na assessoria, não é mais um cliente. A gente trata ele como o cliente. A gente olha isso bem no detalhe. Por quê? Já que a gente pegou a brincadeira da questão de saúde, né? Se falar do clínico geral, agora eu falo do médico de família, que é aquele que conhece a família inteira, sabe exatamente a doença que a criança teve em determinada idade. Então, o profissional jurídico que participa da auditoria, eu achei muito legal isso, ele participa da auditoria, ele conhece a empresa melhor do que ninguém. Exatamente. Né? Ele sabe aonde que precisa ser melhorado, porque... Com certeza, a gente sempre busca melhorias para os nossos clientes, né? Então, não é achar que, agora eu consegui isso daqui e tô tranquilo. Não. Você quer mais, a sua empresa quer mais. Se você almeja sempre um faturamento maior, você precisa estar sempre ali naquele movimento, mais e mais. Vamos melhorar, vamos buscar mais. E a gente entra nessa pegada junto com o cliente. Legal. Então, se o teu objetivo é X, a gente vai conseguir X. Ano que vem vai ser Y e a gente vai atrás desse Y para você. Isso é sensacional, né? É colocar o jurídico dentro do planejamento estratégico da empresa. Exatamente. A gente passa a fazer parte das metas. Sim. Isso... Não é um dinheiro jogado fora você contratar um advogado. É um grande de um investimento, porque a gente abraça a causa junto com o cliente. Muito legal, já. Eu acho que a gente está diante de temas muito importantes, e, especialmente quando a gente fala de auditoria, de conformidade, a LGPD, a normas trabalhistas, de conformidade, né? As certificações, de modo geral, a gente tem aí uma grande oportunidade do jurídico se tornar fonte de oportunidades para as empresas. E nesse sentido tem dois temas que eu queria comentar contigo. O primeiro deles é contratos internacionais. Eu acho que quando a gente fala de contratos internacionais, né, contratos como o elemento que faz acontecer o negócio, especialmente no âmbito internacional, que é o que a gente começou a falar, né, do mercado internacional, como é que você enxerga isso? Como é que os contratos internacionais ou uma assessoria de contratos internacionais, né, pode ser importante no sucesso de uma empresa? Então, a gente tratou aqui do início o momento onde você vai fazer toda a auditoria na empresa, a gente vai colocar ela nos conformes, vai haver ali uma certificação, vai haver a homologação e depois vem a parte que a gente gosta, que é quando o nosso cliente fecha o contrato, né? Para poder exportar os produtos dele. E daí isso é muito bom.
O que acontece? Geralmente vem aqueles contratos enormes lá, vem 100 páginas, daí vem o contrato de 100 páginas e mais uma proposta, e mais um disso, mais um daquilo. A gente adora esse momento. A gente adora. É um momento que a gente comemora porque deu tudo certo. Esses contratos, geralmente, eles vêm com muitas pegadinhas, muitos pontos muito críticos. Então, como a gente conhece a empresa, a gente participou de toda a parte de homologação e tudo ok, a gente consegue pegar essas pegadinhas e evitar do nosso cliente cair em alguns, como que eu posso dizer? Detalhes, né? Alguns detalhes que podem arruinar o negócio. E isso, bem nessas palavras. E isso eu acho que só acontece, né, Gê? Porque quem está acostumado a olhar para esse tipo de contrato é um profissional diferente. Sim. Né? E aqui, por favor, não é qualquer demérito a quem não tem essa familiaridade, mas é que quando você se acostuma com contratos de algumas naturezas bem específicas, como societários, contratos trabalhistas, contratos internacionais, você tem um olhar mais aguçado para algumas questões, né? Porque ali você não vai analisar somente o prazo de vigência e o objeto que tu vai entregar. Perfeito. Porque isso é o menor dos teus problemas. Sabe o que você tem que olhar? Por exemplo, será que eles estão contando os prazos para entrega em dias úteis ou em dias corridos? Porque aqui pode ser feriado e lá do outro lado não. Perfeito. E aí já o negócio já fica complicado. E como professor de Direito Internacional, uma coisa que eu sempre falo para os alunos é qual a legislação aplicável? Exatamente. Cuidado com isso, né? Muito cuidado. E daí a gente também pode usar como exemplos as questões de transportes. Porque, até o momento em que você entrega o produto lá em X lugar, é de responsabilidade do contratado. Depois é do contratante. E você precisa ter isso muito bem específico. Por quê? E os seguros? E o seguro dessa carga, desse produto? Quem que é responsável? Por exemplo, a gente já podemos usar como exemplo, né? A gente vê, às vezes, algumas notícias de uma carreta tombou e tinha um produto X lá dentro. Tantas pessoas de quem foi o se prejuízo, machucaram. Né? De quem é essa responsabilidade? Eu lembro dos Incoterms, né? CIF, FOB. Exatamente. Longa, né? Então, assim, todos esses detalhes precisam ser muito bem vistos, porque se tratando de matéria internacional, você tem que entender que vai ser, por exemplo, transporte terrestre, e depois pode ser que vá de navio, pode ser que vá de avião, e precisa ser muito bem analisado tudo isso, porque pode ser necessário a contratação de seguros, que tipo de seguros, o que vai estar coberto nisso, durante quanto tempo, até que momento, como que vai ser distribuído esse valor, né, da contratação desse seguro, onde que vai estar diluído esse preço. Então, são muitas pegadinhas, são muitos cliques, assim, que a gente tem que estar sempre bem esperto, bem ligado. Muito legal, contrato e internacional. Não é obrigação, né, do dono da empresa saber de tudo isso, para tanto que eles precisam, né, contratam uma assessoria justamente para que a gente esteja fazendo esse tipo de análise. Fundamental. Eu acho que dessa nossa conversa tá gritando, assim, né? A assessoria jurídica, ela te ajuda a ter acesso a alguns mercados que você só tem mediante homologação, mediante certificações, que você só alcança com o apoio jurídico. Exatamente. Né? Então, acho que as coisas se complementam. E agora, no final da tua fala, você mencionou seguros, né, Gé? Sim. Eu sei da tua proximidade com o tema, eu sei da tua familiaridade com o assunto. Ajuda quem está assistindo, especialmente no ramo empresarial. Como eu tenho certeza de que eu estou contratando um seguro certo? Então, para essa pergunta não existe a fórmula mágica. Entendi. Não existe a fórmula correta. O que existe? Existe você saber o que o contrato ele está pedindo. É um contrato de compra e venda de copos. E esses copos vão viajar de avião. Então, a pessoa que está comprando, né, a empresa que está comprando, pede para que seja contratado um seguro, porque existem os riscos desse copo serem quebrados, né? Como que eu vou saber qual é o melhor seguro para cobrir esses copos? Você precisa, sim, elencar ali corretoras de seguro que sejam bem de confiança, né? Que tenham um nome já, né? Eu sempre indico dessa forma. Você faz uma reunião com elas, apresenta qual é a sua necessidade
e depois você vai preencher ali os questionários necessários, mediante uma amostra de apólices ali com valores simulados para fazer um orçamento, você vai apresentar para o seu cliente. Em matéria de valores, quem decide o que é melhor é o seu cliente. Claro. Depois disso, né, de fazer essa peneira ali, você precisa estar sempre atento, né? O que vai cobrir, durante quanto tempo vai cobrir, né? Quais são as excludentes, né? O que vai... Se acontecer do copo já ir lascado, já não tá mais coberto. Então, sempre essas coisinhas, esses detalhes. Uma pergunta muito, assim, que ajuda a eliminar bastante dúvidas é o que não está coberto e quando não está coberto. Então, se você souber essas duas respostas, né? Você faz a pergunta, né, para o corretor e ele te passando essas duas respostas, eu acredito que você já elimina bastante dúvidas. Mas, para cada caso, é um caso. Então, não existe como eu disse no início, né, não existe uma receita ali que você vai seguir, mas é no dia a dia, ali no convívio, você vai aprendendo o que você precisa buscar saber, perguntar, saber se cobre, se não cobre, se vale a pena também, né? Porque dependendo do produto, não vale a pena, porque, enfim. E também o tempo de duração dessa apólice. E isso eu acho que o que a gente está trazendo aqui hoje, Jéssica, é algo muito valioso, porque veja, de novo, são raros os profissionais jurídicos que entram com esse nível de detalhe na empresa a ponto de fazer parte do planejamento estratégico, como a gente já falou, fazer parte das metas, fazer parte da análise de apólices de seguros, né? Então, isso é um diferencial realmente do escritório, né? Sim. Eu acho que talvez a grande mensagem que a gente pode passar é: aqui a gente avalia caso a caso, aqui a gente se importa com os fatos, e cada situação é a situação que merece atenção, né? Exatamente. É porque uma empresa nunca é igual a outra. Você pode trabalhar para 5 empresas ali do mesmo ramo, mas cada uma delas tem um objetivo diferente. Cada uma delas tem um DNA, respira algo, almeja algo diferente. Não é porque vocês 5 são fabricantes de cadeira que vocês são a mesma coisa. Vamos aplicar um padrão para os mesmos. Não. Cada um é tratado da sua forma, da sua maneira, do seu tempo, do jeito que há necessidade. Então, é nessas palavras mesmo. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Estamos já avançando no tempo. Você que está nos acompanhando, está ouvindo aqui o nosso podcast, está acompanhando o nosso videocast, você é sempre o nosso convidado para conhecer o VEP, conhecer mais o que a gente tem de conteúdo para você. A nossa conversa está muito boa. Tenho certeza já que a gente poderia papear sobre a necessidade de uma assessoria jurídica durante horas e horas. Teríamos muitos motivos ainda para justificar isso, né? Mas eu queria que você deixasse um recado final para o pessoal, se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal sobre a importância da assessoria jurídica que você destacou tão bem aqui hoje, fica à vontade, a câmera é tua. Certo. Então, como eu havia falado no início, a assessoria jurídica, ela é sim muito necessária, muito importante, principalmente, né, atualmente, nesses cenários que a gente vê onde as questões jurídicas, legislativas, elas atualizam todos os dias. Às vezes, as empresas, elas não conseguem acompanhar tudo, então a gente está aqui sempre para ajudar. A gente quer participar mesmo da empresa ali, do negócio, pegar junto. Se vocês têm um objetivo, a gente abraça esse objetivo com vocês. Então, sempre contem com a gente. Contem com a VEP. Muito bom, gente, muito bom. Recado dado pela Jéssica, depois desse bate-papo maravilhoso. Obrigado, Jéssica, pela oportunidade. Pessoal, vamos nos despedindo, vamos finalizando por aqui mais uma sessão aqui de bate-papo do VEPcast. E você que ainda não nos acompanha, nos siga nas redes sociais, acompanhe nosso canal do YouTube, pode conferir o nosso conteúdo especial e sempre atualizado lá no nosso Spotify e, muito importante, se inscreva na newsletter do VEP, conteúdo atualizado todo mês para você. Gente, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, um abração para todos, tchau, tchau, gente! Tchau!